Paz do Senhor a todos. Hoje daremos início a mais uma aula da classe de jovens e adolescentes da Escola Dominical, lição de número 9, que tem por título Os Gibeonitas enganam a Josué. Você que está em casa, que está com a sua revista em mãos, vamos para a leitura em classe, está lá em Josué, capítulo 9, a partir do versículo 1 até o versículo 6, que diz assim: E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, e em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia e foram e se fingiram embaixadores e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados e vestes velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué, ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: Vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. Vamos agora pular para os versículos 15 e 16. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles, que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram quem eram os seus vizinhos e que moravam no meio deles. Vamos rapidamente para a nossa introdução, que diz o seguinte: as notícias a respeito da vitória sobre Jericó e Ai espalharam-se rapidamente por todas as cidades reino vizinhas, motivo pelo qual os gibeonitas ficaram bastante preocupados. Sabiam que seriam os próximos a serem atacados pelo exército dos israelitas. O medo fez com que os gibeonitas desenvolvessem um plano ardiloso contra o povo de Deus. Eles se disfarçaram de embaixadores advindos de um país distante e, de modo astuto, convenceram Josué das vantagens de se fazer uma aliança com eles. Josué não consultou ao Senhor antes de fazer uma aliança com os gibeonitas, e 3 dias depois descobriu que havia sido enganado, pois os supostos embaixadores eram, na verdade, integrantes de um povo inimigo e vizinho que estava em rota de colisão com o povo de Deus. Essa é a nossa introdução da lição número 9, jovens e adolescentes. E a gente pode ver nessa introdução que Josué, em nenhum momento, ele consultou o Senhor antes de fazer essa aliança. E logo depois de 3 dias, ele descobriu que estava sendo enganado, e aquele povo que se dizia de longe, vindo de uma longínqua terra, era um povo vizinho, e resolveu enganar a ele com medo de realmente ser derrotado e serem mortos pelo povo hebreu, pelo povo israelita. Então eles tramaram essa estratégia, esse engano, para realmente fazer com que Josué ficassem amigos deles e assim não causasse nenhum mal à vida daquele povo. E como falamos anteriormente, Josué não consultou a Deus e ele fez aliança com esse povo. E logo após 3 dias ele descobriu que havia sido enganado. Essa é a nossa introdução. Vamos para o primeiro ponto, que diz assim: os inimigos se unem contra Israel. 1.1 A inveja dos inimigos. No versículos 1 e 2, que diz o seguinte: E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, e em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Diz assim o primeiro tópico. O capítulo 9 do livro de Josué tem início com as notícias das vitórias dos hebreus sobre os habitantes da terra. Justamente por isso que esse povo tentou enganá-los, pois eles sabiam a grande força que esse povo tinha. Realmente era um povo que estava
logrando êxito em todas as suas batalhas. Continuando. Diante das vitórias do povo de Deus, os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, se uniram para combater os hebreus. Interessante perceber que, de acordo com a história, aqueles povos não eram unidos. Antes, pelo contrário, frequentemente haviam guerra entre eles. Por isso, muitas de suas cidades eram verdadeiras fortalezas, como disseram os espias enviados por Moisés 38 anos antes. Inclusive, Josué foi um dos espias que foram enviados até aquelas terras para espiarem, juntamente com Caleb, e Josué era um grande conhecedor daquela terra, e isso era algo que causava medo também nos seus adversários, porque não era qualquer pessoa. Josué era um conhecedor do terreno, conhecia os atalhos, conhecia as cidades, e isso causava um medo muito grande nos seus adversários. Mas agora, quando a bênção de Deus prometida aos patriarcas estava para chegar, um levante organizado ameaça a marcha triunfal do povo do Senhor. Na verdade, tal coligação vai se repetir constantemente na trajetória dos israelitas, desde aqueles tempos até os dias de hoje. A igreja do Senhor igualmente passa pelos mesmos problemas. O inimigo se une para desestabilizar a obra do Senhor. Nós que conhecemos essa história sabemos que o povo israelita estava indo em direção à terra de Canaã, a terra prometida. E por isso esse grande levante aconteceu, os reinos se uniram para realmente impedir com que esse povo herdasse a terra prometida, sendo que, por mais que esses povos que se uniram eram um povo com maior número que os israelitas, eles tinham um número de efetivo muito maior, porém, o Deus que conduzia o povo de Israel era o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, e mesmo eles sendo um povo menor, eles estavam logrando êxito em todas as suas batalhas. E assim conosco, que estamos aqui na casa do Senhor nos dias de hoje. O nosso adversário ele tem se levantado de uma forma tremenda para tentar nos parar, para tentar frear a igreja do Senhor, que estamos caminhando em direção à nossa terra prometida, Nova Jerusalém. Estamos aqui na terra, mas estamos caminhando em direção ao céu. E por isso, assim como o nosso adversário tentou impedir o povo de Israel de entrar em Canaã, que era a terra prometida, o nosso adversário nos dias atuais ele tem se levantado para fazer com que a igreja não entre no céu, não entre na Nova Jerusalém e que percamos a nossa salvação. Porém, como todos nós sabemos, maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora. Então, que possamos ficar com essa meditação nesse primeiro tópico. Não devemos temer tudo aquilo que o nosso adversário tentar organizar contra as nossas vidas, porque o Deus que nos sustenta é o mesmo Deus que foi com o povo de Israel lá atrás e é o Deus que é conosco nos dias atuais também. Então devemos sempre acreditar, ter fé, ter esperança de que esse Deus, ele cuida de cada um de nós, ele cuida de você que está em casa e ele jamais vai nos abandonar, ele jamais nos deixará de lado. Então, esse 1.1, ele fala sobre a inveja dos inimigos, que eles tiveram uma grande inveja porque sabia que o Deus Todo-Poderoso era com aquele povo ali, por isso eles tentaram diversas coisas, mas como nós já lemos aqui, nós aprendemos desse tópico, eles não obtiveram êxito, porque o Deus que sustentava era o Deus Todo-Poderoso, e eles se manteram fiéis ao Senhor, e o Senhor deu vitória para aquela nação ali, para aquele povo. Vamos agora para o próximo tópico, 2.1, que diz o seguinte: os inimigos são numerosos. Acompanhe na sua lição, que você que está em casa, que tem a sua lição, acompanha, por favor. Impressiona a descrição da quantidade de povos cananeus a oeste do Jordão, que se uniram contra Israel. Certamente, a quantidade de guerreiros dessa coligação superava facilmente o exército dos hebreus. O levante, além de impedir o avanço dos israelitas, também impediria que as vitórias do povo de Deus fossem um testemunho vivo de que só o Senhor é Deus. Não importava o tamanho do exército reunido na coligação, pois Deus estava ao lado do seu povo. Nesse segundo tópico, diz que os inimigos são numerosos. Nós até comentamos no tópico anterior que grande
era a quantidade de homens que estavam ali para batalhar, para guerrear contra os hebreus. Porém, toda essa maioria, toda essa efetividade, ela não teve um grande resultado, porque ao invés deles enfrentarem o povo de Israel, o que eles tramaram? Vamos nos fazer de amigos, vamos até eles para enganá-los, mas uma coisa é certa, meu irmão, nada fica oculto aos olhos do Senhor. Eles até tentaram enganar Josué, por não pedir a orientação de Deus, por não pedir a direção de Deus, no primeiro momento ele até aceitou selou paz com aqueles homens que ali estavam, mas logo depois de 3 dias, tudo aquilo foi desvendado, toda aquela farsa foi revelada e Josué imediatamente ele soube de tudo aquilo que se tratava, de todo o engano que foi feito, de toda a farsa que foi revelada. Então, o mesmo Deus que estava com os hebreus é o mesmo que está conosco. Então, não tema se o inimigo que vier contra a sua vida, ele pode até ser um inimigo numeroso, ele pode até ser um inimigo que ele pode até, muitas das vezes, te causar um pouquinho de medo, mas tenha fé, acredite, até a Bíblia em Salmos, capítulo 23, versículo 1, ela diz que o Senhor é o nosso pastor, na parte A. Então, ele é o nosso pastor, é aquele que cuida de nós, é aquele que em todos os momentos ele estará do nosso lado. Não temas, não duvide, não coloque interrogação na sua mente, apenas acredite. Então não importa se realmente os seus inimigos são numerosos, se ele vem contra você com uma superioridade numérica, porque maior é aquele que está conosco, maior é o Senhor Todo-Poderoso que está do nosso lado. Vamos para o nosso terceiro tópico. Os cananeus se ajuntaram para combater Israel de modo ardiloso, mentiroso. No Novo Testamento, a palavra grega correspondente para astúcia é panorgia, a qual igualmente pode significar artimanha, sagacidade ou sabedoria ilusória ou falsa, e foi usada quando Paulo expressou sua preocupação em que os coríntios fossem enganados pelo inimigo, da mesma forma que Eva foi iludida. Josué também e cada um de nós. Se quisermos vencer o mundo, a carne e o inimigo, precisamos ter vigilância. Como todos conhecemos a história de Eva, que foi enganada lá no início de tudo, e agora Josué também ele é enganado, justamente porque não pede direção a Deus. Todas as vezes que tomarmos alguma decisão, todas as vezes que estivermos diante de alguma dificuldade, temos sempre que pedir direção a Deus, porque o nosso adversário ele é astuto, ele vem de diversas formas para tentar realmente tirar eu e você do foco. E realmente a astúcia do nosso inimigo é muito grande. E ele se levanta de uma forma. Caso ele não obtenha êxito, tenha certeza que ele virá de outra. Mas uma coisa é certa, ele não vai desistir. Se ele não te derrubou hoje, se ele não conseguiu te atingir hoje, se ele não conseguiu me derrubar, se ele não conseguiu me atingir, ele vai voltar amanhã. E se essa forma que ele tentou, ele não teve êxito, pode ter certeza que ele vai voltar de uma outra forma para tentar pegar a mim e pegar você. Portanto, devemos ficar sempre espertos, sempre vigilantes, sempre pedindo ao Senhor um espírito de discernimento para que você possa perceber quando é o Senhor e quando não é o Senhor que está falando, para que nós não sejamos enganados. E depois, realmente, tudo tem uma consequência sobre as nossas vidas. E assim como teve as consequências de Josué, de todo aquele povo que causou um grande transtorno, assim é comigo e com você. Então, para ficar mais fácil, peça orientação a Deus, peça direcionamento de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor, ele há de nos direcionar para o caminho correto. Vamos agora pular para o segundo tópico. Primeiro foi os inimigos se unem contra Israel. Falamos 3 subtópicos e agora o segundo tópico, que é o seguinte: a astúcia dos gibeonitas. Segundo tópico, agora o primeiro subtópico, que diz o seguinte: as aparências enganam. Os gibeonitas fizeram uma encenação a fim de seduzir o povo de Deus. Eles se disfarçaram muito bem, a ponto de enganar um general experiente como Josué. Os ardilosos gibeonitas utilizaram um excelente figurino, uma linguagem humilde, pretensa piedade,
a melhor safra dos seus vinhos em odres velhos e remendados, e além do pão mofado, outros itens apetitosos e valorosos da sua gastronomia, pois está escrito: então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. O inimigo de nossas almas também utiliza a mesma estratégia dos gibeonitas. Ele mostra sempre o lado bom das coisas. Josué e os príncipes de Israel deixaram-se levar pelas aparências, cometendo um grande equívoco e pagaram um alto preço. Então, aquele povo, eles foram estrategistas, eles foram espertos, porque eles sabiam que se fossem guerrear, seriam derrotados. Aí eles bolaram todo esse plano, se colocaram uma outra roupa, para realmente enganar, e realmente enganaram Josué e todos os príncipes. Então, que possamos ficar com essa lição, não olhar o nosso próximo pela aparência, que não sejamos enganados pela aparência, porque a aparência, ela está no exterior da pessoa, porém o interior só Deus conhece. E quer realmente obter uma resposta? Ore a Deus, peça direcionamento de Deus, peça direção a Deus, que com certeza Ele vai nos falar. O nosso adversário, ele jamais vai se apresentar a mim e a você da forma que ele realmente é. Ele vai vir fantasiado, ele vai vir com uma outra fisionomia, ele vai vir com outro tipo de cabelo, justamente para tentar enganar a mim e enganar você. Se não tivermos discernimento, melhor dizendo, seremos enganados. E aí depois, grandes serão as consequências, que todo um projeto pode ser arruinado, tudo aquilo que eu e você estamos batalhando há tanto tempo, na hora de tomarmos posse da nossa bênção, o adversário vem, nos engana, a gente é se deixado levar pelo engano, e aí tropeçamos, e tudo aquilo que estamos batalhando, lutando, vai por água abaixo. Então, que fiquemos com essa lição, nesse primeiro subtópico, que as aparências enganam. Tem um ditado que diz que nem tudo que reluz é ouro. Temos que realmente pedir a Deus discernimento. Senhor, me direciona, que eu possa ter um discernimento para saber observar quando é e quando não é. Porque muitas das vezes pode até aparentar ser, mas na sua essência realmente não é. E depois até vamos descobrir que não é, mas aí pode ser tarde demais e ter estragado todo um plano, todo um propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Vamos para o segundo subtópico, que diz que a armadilha é descoberta. 3 dias depois, os israelitas descobriram que os pretensos embaixadores de uma terra longínqua eram, na verdade, inimigos vizinhos. Desolado, o povo reclamou contra os príncipes da congregação. Entretanto, diferentemente dos outros episódios de murmuração no ministério de Moisés, Deus aqui não ficou irado, porque a indignação era justa. Afinal de contas, o grande líder, Josué, não pediu direcionamento. E então, por isso o povo estava indignado. Por isso o povo estava murmurando contra o seu líder. E dessa vez, Deus não se irou. Deus entendeu, Deus compreendeu toda aquela murmuração daquele povo, porque ele sabia que Josué não tinha pedido orientação a ele. Então, nesse momento, a murmuração do povo não causou uma grande ira no coração de Deus. O princípio da autoridade e submissão estabelece o respeito incondicional à liderança, desde que essa se conduza no centro da vontade do Senhor. Nesse caso, há um texto que sintetiza a causa do problema criado pelos líderes. Não pediram conselho ao Senhor. Aqui é bem prático. Quer ser próspero? Quer ter um belo futuro? Quer ter uma bela caminhada na presença do Senhor? Quer galgar grandes coisas, grandes ministérios na presença do Senhor? Como disse aqui no final do versículo 14. Peça conselho ao Senhor. Peça direcionamento a Ele. Peça realmente uma direção, que Ele há de nos direcionar pelo caminho correto. Vamos para o nosso terceiro subtópico, que diz que a manutenção da aliança. Josué e os príncipes da congregação, mesmo diante da ferrenha crítica do povo, não mudaram os termos da convenção de paz. Afinal, é pecado usar o nome do Senhor em vão. Como eles selaram paz com aquele povo, eles não podiam voltar atrás. Mesmo depois que eles descobriram que era uma farsa, que era uma mentira. Mesmo depois de descobrirem tudo, eles tiveram que manter a sua palavra.
e selar a paz com aquele povo. Isso é uma lição para mim e para você. Temos que manter a nossa palavra. Nós, como servos de Deus, é muito bom termos palavra, porque é muito feio as pessoas olharem para mim e olhar para você. Olha lá, um servo de Deus que não cumpre aquilo que fala. É um servo de Deus que não zela pela sua palavra, que fala uma coisa hoje, mas 3 dias depois já está contradizendo tudo aquilo que ele disse. Então, que nós possamos meditar nessa manhã, que você realmente possa honrar a sua palavra, que você vá até o final e não possa voltar atrás. Mas antes de dar alguma palavra, antes de tomar qualquer decisão, o princípio básico de pedir direcionamento ao Senhor. Vamos para o próximo, no nosso terceiro tópico, que diz que uma história de juízo e misericórdia. O ponto 3, agora o subtópico 1 diz o seguinte: os gibeonitas são punidos. Eles foram punidos pela mentira que eles inventaram. Eles foram punidos, teve uma consequência, toda aquela mentira. Então, que nós também possamos, antes de entrar nesse subtópico, ter isso em nossas mentes. Tudo aquilo que fazemos hoje, ela vai ter uma consequência. Nada passa desapercebido diante dos olhos do Senhor. Por mais que possamos achar que ninguém está vendo ou que ninguém vai saber de nada, o Senhor, a palavra dele diz que ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Vamos começar. Tópico 3, subtópico 1. Quando viu que havia sido enganado, Josué ficou bravo, e naquele dia Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que escolhesse. Tudo porque os príncipes da congregação não consultaram ao Senhor. Estamos vivendo tempos difíceis e trabalhosos, em que espíritos enganadores têm tentado destruir a igreja e a fé dos crentes, trazendo heresias, modismos e uma pseudo-espiritualidade. Temos que estar vigilantes, buscando ao Senhor em todo o tempo, pois o inimigo usa toda sorte de trapaça a fim de enganar o povo de Deus. Então, não podemos realmente deixar sermos enganados pelo Senhor. Eles foram punidos, porque tudo aquilo que cometemos de errado na presença do Senhor tem uma consequência. É como você pegar uma grande madeira e colocar inúmeros pregos. Se você for tirando cada prego daquela devida madeira, você vai ver que ficarão marcas ali naquela madeira. E assim também é quando cometemos alguma coisa errada. Nós podemos cometer, mas as marcas elas ficarão em nossas vidas. E com eles não foi diferente. Deus orientou Josué um juízo para os gibeonitas. Então eles seriam uma espécie de cortadores de lenha e tiradores de água. Ou seja, uma espécie de escravo do povo. A vontade daqueles príncipes ali, realmente, eles queriam manter ele como escravos do povo, somente. Escravos dos hebreus. Mas nós vamos ver mais à frente que eles começaram a cuidar da manutenção do templo do Senhor, a manutenção do tabernáculo. Ou seja, eles deveriam manter o fogo aceso, manter o templo de Deus organizado. Esse é o primeiro tópico, né? Os gibeonitas são punidos. Eles foram punidos dessa forma, que realmente eles se tornaram cuidadores do templo do Senhor. O tópico 3.2 diz o seguinte: uma significativa mudança. Os príncipes, diante da descoberta do engano, sugeriram que os gibeonitas fossem escravos de toda a congregação, não só do templo, mas de toda a congregação, de todo o povo hebreu. Mas Josué fez uma significativa alteração e tornou-os escravos do santuário de Deus. Você pode ver isso no capítulo 9, versículo 23 de Josué. Assim, Josué curiosamente os puniu e ao mesmo tempo também os abençoou, porque eles ficaram cuidando do templo do Senhor. Nós podemos analisar um povo que enganou, um povo que tentou trapacear, agora eles estão cuidando do templo do Senhor, da casa de Deus, do tabernáculo
do santuário do Senhor. A justiça de Deus atua sempre em favor daqueles que estão arrependidos, como nesse caso, os gibeonitas. Eles queriam preservar a própria vida, mas não sabiam como fazer tal coisa de modo correto. Por isso, elaboraram um plano doloso, mentiroso. Mesmo com o erro, Deus teve misericórdia deles, porque eles sabiam que eles seriam derrotados pelo povo de Israel. E o que eles planejaram? Eles planejaram toda essa mentira para preservar a própria vida. E o Senhor, ele ministrou no coração de Josué que era para colocar o povo para cuidar do templo dele, do santuário dele, do tabernáculo dele. Dessa vez, Josué, ele buscou resposta da parte do Senhor. E o Senhor orientou e assim ele fez. Por mais que os príncipes quisessem que eles ficassem escravos de todo o povo, eles ficaram apenas cuidando do templo do Senhor. Isso se tornou até um ministério na vida deles. E eles passaram de um povo que era maldição, passou a ser bênção, porque eles cuidaram muito bem do templo do Senhor, e a Bíblia diz que até os dias atuais eles continuavam cuidando do templo do Senhor, do tabernáculo, do santuário de Deus. Vamos agora para o último subtópico, 3.3, que diz que bênção no lugar da maldição. Talvez a postura humilde dos gibeonitas tocou o coração do Eterno, porque afinal de contas, o Senhor, ele conhece o nosso coração, o meu e o seu. E ele viu na atitude dos gibeonitas que, na verdade, eles só queriam se poupar. Porque o povo de Israel, quando entrava numa outra terra, eles matavam todo mundo, eles faziam a limpa realmente. Mas nesse caso, eles só queriam poupar a própria vida. E por isso que eles promoveram todo esse plano para se infiltrar e não ter a sua vida tragada. E Deus, ele viu esse plano, mas ele viu como que o povo queria apenas cuidar de si próprio, não queria causar mal. Então ele tocou no coração de Josué para que Josué deixasse eles apenas sendo os cuidadores, os zeladores de todo aquele templo do Senhor, sendo destacados para o serviço perpétuo na casa do Senhor. O Senhor os abençoou, e eles se tornaram participantes de alguns direitos usufruídos pela casa de Levi. Assim, os gibeonitas se transformaram em uma bênção para Israel, como falamos anteriormente. Um povo que era maldição, um povo que era inimigo, agora se torna bênção. É assim que Deus olha para mim, é assim que Deus olha para você. Muitas das vezes, eu e você como homens queremos condenar, queremos apontar o nosso dedo, queremos realmente, até muitas das vezes, matar certas pessoas, porque a ira entra no nosso coração. Mas o Deus que nós servimos é um Deus que é perdoador, é um Deus que realmente ele quer que nós liberemos o perdão para o nosso próximo. E imagine se Josué, de cabeça quente, quando ele descobriu aquela mentira, matasse aquele povo. Com certeza o Senhor se levantaria e daria um castigo nele, porque o desejo do coração daquele povo foi um desejo que o Senhor viu e o Senhor o perdoou, e assim como o Senhor perdoa a cada um de nós nos dias atuais. Assim, os gibeonitas se transformaram em uma bênção para Israel. Prova disso é que no tempo de Samuel, a Arca do Concerto ficou durante décadas na cidade gibeonita de Kiriat Jearim, e no tempo de Salomão, o tabernáculo foi armado em Gibeão. Posteriormente, eles foram chamados de netineus, ou servos do templo, ou netinins, auxiliando os levitas. Estavam entre os primeiros exilados que voltaram para a Babilônia, sob a liderança de Zorobabel. Apesar de não serem descendentes de Abraão, puderam ajudar na reconstrução dos muros de Jerusalém. Aprendemos com tal episódio que a misericórdia divina triunfa no juízo. Então esse foi o nosso terceiro tópico, terceiro subtópico e último. E agora vamos para a nossa conclusão. A história dos gibeonitas nos ensina importantes lições. Uma delas é que jamais devemos tomar qualquer atitude sem antes consultar ao Senhor. Jamais faça isso. Por menor que seja a decisão que devemos tomar, devemos sempre consultar ao Senhor, independente do que seja, em todas as áreas da sua vida, seja na área espiritual, na área financeira, na área sentimental, devemos sempre pedir direcionamento ao Senhor. A segunda
é que precisamos estar atentos às ciladas do inimigo, pois ele é ardiloso e suas mentiras podem nos impedir de herdar a terra prometida pelo Senhor, a Nova Jerusalém. E para finalizar, que nós possamos sempre estar vigilantes. Meu irmão, fique vigilante, não perca por nada a sua salvação. O nosso inimigo, ele é astuto, ele é mentiroso, ele é ardiloso. E se ele vier contra você de uma forma hoje e não obtiver êxito, como lembramos lá no início da lição, ele vai voltar amanhã para tentar te derrubar. Mas como sabemos também, maior é aquele que está comigo, maior é aquele que está com você do que aquele que está lá fora. Então eu espero que você tenha aprendido bastante com essa lição. Fique com Deus e tenha um bom domingo, você e toda a sua família. Fique na paz.